Só aguardar início. Bom, boa noite a todos. Então, a gente tem a felicidade de estar dando abertura ao nosso evento, nosso curso dos principais exames de gastroenterologia. E hoje, segunda-feira, 14 de junho, nós temos a honra de convidar o Dr. Cláudio Tarta para palestrar para a gente sobre o que todo médico precisa saber sobre colonoscopia. O Dr. Cláudio Tarta, ele tem graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, residência médica em Cirurgia Geral pela URGS, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, residência médica em Coloproctologia pela URGS, Hospital de Clínicas também, mestrado em Medicina, Cirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Ciências, Gastroenterologia pela URGS também, especialização em Colorectal Surgery pela Colon and Rectal Clinic of Orlando, nos Estados Unidos. Ele é médico do Serviço de Coloproctologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e tem experiência na área de medicina com ênfase em cirurgia proctológica, atuando principalmente nos seguintes temas: coloproctologia, adenocarcinoma coloretal, oncologia e colonoscopia diagnóstica e terapêutica. Então, seja muito bem-vindo, doutor. Agradecemos que aceitaste nosso convite e ficamos muito felizes de recebê-lo. Tenham todos uma boa palestra. Tá bom, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pela apresentação aí da Patrícia e agradecer ao Guilherme também e à direção da Liga que fez o convite. Eu achei bem interessante o tema, é um tema atual, né? Como eu estava falando antes, esses temas específicos muitas vezes são de difícil encontro nos livros, imagens, difícil entendimento. Então, eu acho que esses encontros da Liga são bastante interessantes. A Liga faz parte de todos nós, desde a época de estudante, e quando a gente pode contribuir também é uma satisfação muito grande. Tá? A apresentação ela tem bastante imagem, então acho que vai ser bem tranquila para a gente completá-la. Tá? O título foi O que todo médico precisa saber sobre colonoscopia. Tá? A Patrícia já me apresentou, eu faço parte do serviço de procto do Clínicas, e lá nós fazemos colonoscopia, cirurgias, atendimentos ambulatoriais, uma série de questões relativas à especialidade. Tá? Em primeiro lugar, a colonoscopia ela é uma arma muito poderosa que nós temos. Nós não tínhamos há um tempo atrás. A definição ela é um exame, não só, ela é um exame endoscópico do intestino grosso, que engloba o colo e o reto, e uma parte do íleo terminal, cerca de uns 15, 20 centímetros. Então, ela é um exame, ela é um recurso muito importante, tanto para diagnóstico, como para prevenção de câncer, e o diferencial dela em relação a outros métodos que recentemente surgiram para o diagnóstico ou para a prevenção de câncer, como cápsula e colonoscopia virtual, é que a colonoscopia convencional, essa que vocês estão vendo na foto, ela tem a capacidade, em muitos casos, de fazer o tratamento da doença. Bom, isso é uma foto recente, né, especificamente da semana passada, mas isso nem sempre foi assim. O exame do colo e do reto tem uma parte interessante, são três imagens, em que até os anos 60 vocês veem uma imagem à esquerda que dificilmente é vista hoje em dia, só em situações excepcionais, que é o estudo do cólon e do reto, aqui, o reto nesse ponto e restante do cólon, no caso aqui com bastante divertículos, através do enema opaco, que é um exame radiológico, onde o paciente faz um preparo intestinal e é injetado um líquido espesso chamado de bário. O bário recobre todos os segmentos do cólon e dá diferentes imagens, né? No caso de vertículos, ele pode mostrar tumores maiores, eventualmente pólipos. É um exame que se usava até a década de 60, na ausência de um exame endoscópico completo do cólon. E à direita vocês veem o exame, o outro recurso que nós tínhamos e ainda temos e usamos, que é o reto sigmoidoscópio rígido. Tá? Então, ele é um exame que a gente coloca o olho nessa posição, e ela é uma fonte de luz com espelhos aqui dentro. É um exame razoável, mas ele realmente a gente consegue enxergar por ser um aparelho rígido, o reto e, eventualmente, a porção final do sigmoide.
mas em alguns casos ele é bastante dolorido pela falta de angulação. História rápida da colonoscopia. Ela mudou a partir dos anos 50, tá? Onde se descobriu a fibra óptica, que na realidade nada mais é do que um filamento muito fino de vidro que é capaz de transmitir a luz, com uma vantagem: ele é maleável, ao contrário da transmissão da luz pelo reto sigmoidoscópio rígido. Então, esses finos filamentos de fibra óptica, descobertos nos anos 50, permitiram que fossem incorporados aos fibroscópios. Aqui vocês veem uma imagem, né, antiga, dos primeiros aparelhos flexíveis. Eu não sei se o meu cursor aparece aqui, ó. Tá? Então, esse aparelho aqui à direita, e já era um aparelho, já era uma nova série de aparelhos flexíveis, possibilitadas graças à descoberta da fibra óptica. Tá? Então, pequenos filamentos que transmitem a luz e uma qualidade de imagem muito boa e que puderam ser incorporados já nos anos 60. E em 1967 foram publicadas as primeiras séries de fibro-reto-sigmoidoscopias. Já foi um grande avanço na época, ainda anos 60. E no finalzinho dos anos 60, quase beirando os anos 70, foi feita a primeira colonoscopia, mas tudo de fibra. Até então a gente não tinha o recurso do vídeo endoscópico, foi um pouco mais adiante. Então, os anos 60 foram um marco nos exames endoscópicos do cólon, onde a gente pôde contar com aparelhos flexíveis, mais longos e com uma boa qualidade de imagem. Até os anos 80, quer dizer, nós tivemos praticamente 15 anos desde a descoberta da fibra, né? Eram exames em que vocês podem ver na imagem, o observador ele tinha que olhar diretamente na óptica, não havia o vídeo, então era bastante limitado em termos do aprendizado de outras pessoas. Na época também havia um chamado espião, onde podia se adaptar um outro aparelho aqui para o estudante poder acompanhar o exame. Mas praticamente era um exame solitário, limitava muito as manobras, porque tinha que segurar o aparelho, manipular o endoscópio e ainda colocar alguma pinça para fazer uma biópsia. Mas era o recurso que se tinha e funcionou bem durante 20 anos praticamente. Em 1971 foi feita a primeira polipectomia. Tá? Então aí a gente tem 50 anos praticamente. E aí a técnica foi se desenvolvendo. Mas o outro grande avanço que nós tivemos foi dos anos 80, quando foram lançados pequenos chips colocados na ponta do aparelho e nós tivemos o lançamento do primeiro vídeo endoscópio da Welch Allyn. Ele não funcionou bem, ele tem um valor histórico, mas a Welch Allyn, que é um fabricante importante de equipamentos médicos, ela foi suplantada depois, tecnologicamente, por 3 grandes fabricantes japoneses, pela Olympus, pela Pentax e mais recentemente pela Fujinon. Mas fica como história que o lançamento do primeiro vídeo endoscópio, que é a imagem que vocês veem na primeira imagem, ocorreu nos anos 80. Tá? Depois nós tivemos outros avanços, os aparelhos ficaram mais maleáveis, não é? Os ângulos de visões aumentaram, facilitando o exame atrás das pregas, quer dizer, houve um avanço tanto no equipamento como nas imagens cada vez melhores. Vocês podem ver aqui a definição da imagem à direita, onde nós temos o fundo do seco e a válvula iliocecal, e um pequeno pólipo aqui, ó. Então a qualidade da imagem e a manuseabilidade do aparelho melhoraram bastante nesses anos. Depois nós tivemos também recursos de imagem com estreitamento de comprimento de onda da imagem, melhorou bastante a acuidade visual, a identificação de pequenas lesões e, eventualmente, até a separação histológica entre lesões benignas e malignas por via endoscópica. Claro, sempre a gente tem que ter a biópsia quando se trata de lesão maligna. Né? Bom, como é que se faz uma colonoscopia? Deixa eu só voltar aqui um pouco, voltar para um pequeno vídeo aqui, ó. Vocês enxergam daí, ó? Isso é uma unidade de endoscopia, um exame recente, onde o paciente está
deitado. Essa é a posição do exame, o paciente está sedado. O paciente se encontra sedado aqui. E nós temos aqui todo o processador, o vídeo, o monitor. Aqui nós temos a captura de imagem à direita. E essa é uma imagem durante a realização do exame. É feita uma série de manobras, porque nunca se esqueçam que o colo não é uma estrutura retilínea, ele tem uma série de dobras que exigem muito do endoscopista durante a realização. Para vocês obterem aquelas imagens limpas, sem fezes, o paciente tem que fazer um preparo. Tá? O preparo envolve uma dieta líquida e laxantes na véspera do exame, e no dia do exame tem duas opções de preparo. Ou ele usa uma solução isoosmótica, que só funciona por volume, mas a queixa geral é que o volume é muito grande, em torno de 4 litros no paciente. E o que a gente utiliza aqui no Brasil é principalmente o manitol. Tá? O manitol ele é uma solução hiperosmolar, ele é administrado em menor volume, bem menos volume, em torno de 750 ml, ao contrário de 4 litros das outras preparações, mas ele absorve uma quantidade muito grande de água em direção à luz, e esse aumento de volume estimula o peristaltismo e provoca uma diarreia importante no paciente. É um excelente preparo. Tem que cuidar com a desidratação, com o distúrbio hidroeletrolítico, geralmente transitório, cuidar dos pacientes que têm cardiopatia, diabetes, perda de função renal. Existe uma série de cuidados que nós vamos comentar um pouquinho mais adiante. E a sedação, né? A sedação bastante controversa no início da década, se fazia uma sedação, ainda se faz uma sedação às vezes com benzodiazepínico, mas a sedação preferencial na colonoscopia hoje em dia e que é exigida em alguns hospitais é a sedação profunda, onde é utilizado uma combinação de propofol, que é uma droga hipnótica, e geralmente associada ao fentanil, que é uma droga analgésica. Isso é controlado exclusivamente por anestesista. Então, a sedação profunda é de responsabilidade do anestesista, que acompanha a endoscopia o tempo todo. Isso gerou muita segurança na colonoscopia, tanto para quem está fazendo e muito mais para o paciente, né, que tem 2 médicos acompanhando cada um o seu procedimento específico. Bom, mais importante do que... Uma das primeiras coisas que a gente gosta de comentar sempre quando fala em colonoscopia a gente viu antes que é uma excelente ferramenta diagnóstica e terapêutica do cólon, mas há situações em que a gente não pode indicar colonoscopia. Tá? A questão do paciente que não concorda com o exame, tá? Pacientes agitados, né, que não possam colaborar nem mesmo para fazer a sedação, pacientes em más condições clínicas, sépticos, em abdômen agudo, pacientes instáveis, evidentemente não vão conseguir fazer uma colonoscopia. A colonoscopia traz risco para esse paciente. Além do que, como vocês viram pelas imagens, o colo necessita estar limpo e não é possível fazer um preparo de colo num paciente crítico. E aqui entra o item que é importante, que é a dor abdominal aguda. Tá? Não é que o paciente que tem a dor abdominal não possa fazer uma colonoscopia. A colonoscopia ela é indicada na investigação, é um dos exames que se utiliza para investigar a dor no paciente. Mas a dor abdominal aguda, intensa, e que tenha características de um abdômen agudo, é uma contraindicação à colonoscopia, de qualquer maneira. Aí depois nós temos situações também clínicas, onde à direita aqui nós temos o pneumoperitônio. Jamais fazer exame endoscópico no paciente com pneumoperitônio. Há alguma ruptura de víscera, e isso deve ser endereçado por um tratamento cirúrgico. E situações que levam à fragilidade da parede do cólon, como vocês veem nessas imagens aqui, onde há processo inflamatório, onde há um adelgaçamento importante da parede do cólon, e a colonoscopia, pela manipulação e pelas manobras,
acarrete risco de perfuração ou de laceração do cólon. E aí vai retocolite grave, Crohn grave, primeiro compensa clinicamente e depois faz o exame. Megacólon tóxico, então todas as situações que levam à fragilidade do cólon e ou situações onde há perfuração de víscera oca, não se faz colonoscopia. E entra também, vocês veem aqui na imagem à direita, a questão da diverticulite. A diverticulite é um processo inflamatório bastante frequente no nosso meio, dos divertículos, que podem existir no cólon a partir dos 50, 60 anos, são pequenas saculações, é de causa desconhecida, trata-se com antibiótico e investiga-se com tomografia. O exame padrão ouro é o que vocês veem na imagem aí, é uma tomografia. Não tem indicação de colonoscopia para fazer diagnóstico de diverticulite. Tá? Eventualmente, se há alguma dúvida muito grande, um exame limitado até o local de secreção, talvez, mas não é uma indicação. E da obstrução intestinal não é possível fazer preparo de cólon, então o paciente não deve fazer colonoscopia nessa situação. Bom, como todo procedimento, ele tem seus riscos, né? Então nós temos, embora seja um exame bastante utilizado e hoje em dia bastante seguro, é feito em nível hospitalar, com sedação anestésica, nós temos os riscos da sedação, hoje em dia estão bastante minimizados pelo controle feito pelo anestesista. As drogas são melhores também. Duas preocupações que muitas vezes até afastam o paciente do procedimento, que é o sangramento, um pouco mais frequente, e a perfuração. Mas ambas são complicações bastante infrequentes e que são observadas geralmente, o sangramento a gente espera em um paciente que fez uma grande polipectomia ou uma grande ressecção. Num procedimento endoscópico, onde não foi feito absolutamente nada, não se espera um sangramento. Tá? E a perfuração em um procedimento simplesmente diagnóstico é muito rara. Tá? Extremamente rara. Agora, claro, vai tirar um pólipo grande, uma ressecção maior, se espera uma perfuração um pouco mais frequente. Foi comentado antes, né, os preparos hiperosmolares podem levar a alterações hidroeletrolíticas do paciente. E nós temos o quarto risco, na verdade, que é o paciente ter feito uma colonoscopia e ter eventualmente não detectado um câncer, né, a não detecção de câncer, o câncer pós-colonoscopia, bastante raro, mas ele pode ser encontrado, por isso que a gente tem na colonoscopia, hoje em dia, indicadores de qualidade que foram já descritos pelas sociedades médicas, vão sendo constantemente evoluídos e que se cobra dos residentes, cobra de quem está aprendendo a realizar o exame, que é o tempo para retirar o aparelho, deve ser um tempo de no mínimo 6 minutos, a proporção de adenomas removidos, o preparo adequado, uma sedação adequada. Então, tudo são indicadores de qualidade que levam a um exame feito com mais qualidade e menor risco de não detecção de câncer ou pólipos. Mas é uma possibilidade. Bom, indicações, tá? Agora partindo para o que realmente nos interessa. As principais indicações, tem duas maneiras da gente pensar em colonoscopia. Uma é para fazer o diagnóstico. Quando é que se faria um diagnóstico? Quando o paciente tem um sintoma. Tá? Vocês têm que separar a indicação para diagnóstico e a indicação para rastreamento. Rastreamento é aquele paciente que não tem câncer, que não tem história nenhuma e que nos procura para fazer uma prevenção do câncer. Tá? Ele pode se encaixar ou não na indicação. Isso é uma indicação para rastreamento. Mas nós estamos falando daquele paciente que vai no ambulatório do hospital e tem sangramento ou alteração do hábito. O que é alteração do hábito? É o paciente que eventualmente evacuava normalmente, evacuava uma vez por dia ou a cada 2 dias, não tinha alteração, e de um momento para outro começa a ter diarreia ou começa a ficar 4, 5 dias sem evacuar. Quer dizer, isso é a alteração do hábito. Não interpretem a alteração do hábito como aquela paciente, vocês vão ver muito isso aí no ambulatório,
que diz que sempre foi constipado, ou seja, sempre ficou uma semana, 10 dias sem ir no banheiro. Mas isso não é uma alteração do hábito, isso é o hábito da paciente. Então, a gente considera alteração quando realmente alguma coisa chamou a atenção do paciente, ou uma prisão, ou uma constipação, ou uma diarreia. E depois tem outros sintomas também, são menores, mas também não deixam de ser importantes. Muco nas fezes, dores, a perda ponderal, a colonoscopia entra no arsenal de investigação. Pacientes anêmicos, tá? Muitas vezes tumores no colo direito, eles determinam anemia no paciente. Foi falado antes aqui, investigação de dor abdominal ou tumor palpável, também é uma indicação. Doenças inflamatórias e para segmento. Bom, indicações eletivas para rastreamento, tá? Então, não confundir as coisas. Nós temos ou diagnóstico na presença de sintomas, ou nós temos rastreamento naqueles pacientes que não têm nenhum sintoma e que nos procuram. Doutor, eu tenho que fazer a colonoscopia? Então, aí está a resposta. O rastreamento do câncer coloretal, ele pode ser feito por diferentes métodos. Eu não vou, assim, os principais seriam sangue oculto, reto-sigmoidoscopia flexível, colonoscopia virtual. Como a aula é de colonoscopia, a colonoscopia é um dos métodos de rastreamento de câncer coloretal e é um dos mais indicados. Tá? E ele é indicado quando? Naquele paciente entre os 50 e 75 anos de idade. Tá? Absolutamente sem sintomas. Ele passou a ter um risco médio para câncer por ter feito 50 anos. Tá? E aí o que se faz é uma colonoscopia a cada 10 anos, desde que seja uma colonoscopia em boas condições, bom preparo, uma série de fatores. Houve esse ano, agora foi publicado recentemente, uma atualização que ela baixou para 45 anos, tá? O início do rastreamento. Mas assim, o melhor nível de evidência, a recomendação mais forte continua sendo para aqueles pacientes entre 50 e 75 anos completamente assintomáticos. Aí não entra nem história familiar, pessoal. História familiar aí é outro departamento. É o paciente que fez 50 anos e não tem sintomas e nem história familiar. E existe uma recomendação de um grau moderado para pacientes entre 45 e 49 anos. Essa é a alteração que foi feita para esse ano recentemente. Tá? Agora nós vamos para uma série de figuras para... Aqui, ó. Essa recomendação do rastreamento do câncer coloretal por colonoscopia, ela não é nova, ela vem praticamente desde meados dos anos 90. A realização de colonoscopia, né, e a remoção de pólipos pela colonoscopia, como nós vamos ver mais adiante, ela acarretou ao longo desses anos, de 30 anos mais ou menos, uma redução da incidência importante e na mortalidade por câncer coloretal. Vocês podem ver aqui uma redução na incidência de 40% e na mortalidade por 50%. Claro que na mortalidade não é só a colonoscopia, né, mas o fato da gente conseguir detectar lesões mais precoces, pólipos com grau avançado de displasia ou eventualmente tumores completamente assintomáticos num estágio mais inicial, vão resultar num tratamento menos agressivo e numa necessidade menor de quimioterapia e numa possibilidade de sobrevida melhor dos pacientes, maior dos pacientes. Tá? Mas o importante é isso, que ao longo da década de 2000, que é essa nossa década agora, a partir dos anos 2000, a gente vem observando tanto uma redução da incidência como na mortalidade nos Estados Unidos, tá? Pelo uso maior da colonoscopia. Embora, com a colonoscopia, se estima que nos Estados Unidos, com todo o grau de desenvolvimento que o país tenha, mais ou menos 60% das pessoas aderem à prevenção do câncer coloretal. Tá? Bom, aqui nós temos uma sequência de imagens, tá? Quando é que a colonoscopia atua? No diagnóstico de um câncer. Vocês podem ver na imagem uma lesão vegetante volumosa, ocupando praticamente toda a luz.
E aqui à direita na imagem, uma pinça fazendo a biópsia. Isso aqui não é um câncer, tá? Mas é só para mostrar a pinça. É uma pinça em boquinha de jacaré, que ela tira pequenos fragmentos. Geralmente a gente retira 6, 7 fragmentos para confirmação da neoplasia maligna. Aqui nós temos também uma outra situação de pólipo. Vocês veem na primeira imagem maior aqui, isso aqui é um pólipo séssil que se chama. Séssil porque ele não tem base, ou seja, a base dele é muito larga. Isso é um pólipo séssil. Detectado numa colonoscopia, vocês veem a importância do preparo ser adequado e do exame ser tecnicamente adequado, porque esse pólipo pode eventualmente estar escondido, entre aspas, atrás de uma prega, atrás de uma saliência, isso ele passar despercebido. Então aqui vocês veem a sequência de imagens onde se coloca uma alça por dentro, o colonoscópio permite a passagem de instrumentos por dentro, uma alça de polipectomia, em que ela simplesmente corta e retira a lesão. Aqui nós temos um exemplo de um pólipo. Aqui a primeira imagem, um pólipo pediculado. Aqui a lesão, aqui a cabeça do pólipo, aqui o pedículo, onde se faz a mesma coisa, onde se coloca uma alça de polipectomia, uma alça de aço, por onde passa uma corrente, tem até a fumacinha aqui, ó, e aqui a base cauterizada. Esse paciente, o pólipo desse paciente era um pólipo com displasia, como se chama, avançada. Então ele fez uma prevenção bastante efetiva do câncer coloretal. A displasia de um pólipo pode ser de baixo grau ou de alto grau. O de alto grau é a lesão pré-cancerosa, propriamente dita. Então ele se beneficiou bastante do procedimento. Depois nós temos outros procedimentos avançados. Vocês podem ver aqui um pólipo com pedículo maior, se coloca um laço chamado endoloop para fazer uma hemostasia, evitar o sangramento do pólipo e finalmente o pólipo removido. Tá? Então a gente tem condições na colonoscopia, além de fazer diagnóstico, de atuar terapeuticamente. Isso que faz o diferencial da colonoscopia em relação a outros métodos, inclusive mais recentes. Aqui nós temos pequenos pólipos, né, completamente inocentes no reto, que são removidos também com pinça. Então, a capacidade terapêutica. Aqui nós temos para mostrar outras apresentações de lesões do intestino, do cólon, lesões planas, de difícil visualização. Vocês veem a importância do preparo e a importância do exame cuidadoso para não deixar passar esse tipo de lesão. Tá? Geralmente há displasia nessas lesões. Aqui nós temos um recurso da colonoscopia, onde, além da visualização com a luz branca, luz bastante intensa, se pode injetar por dentro do colonoscópio o azul de metileno ou o índico carmim. Dão essa coloração azulada e ajudam a determinar os limites da lesão. Tá? A gente não faz um exame inteiro com índico carmim ou com azul de metileno, seriam exames extremamente demorados, mas na presença de áreas suspeitas ou ligeiramente elevadas, é bom colocar o índico carmim. Tá? Também um recurso mais moderno, a partir de 2006, no próprio equipamento nós temos um controle que faz ele encurta o comprimento de onda, então ele ajuda no delineamento de pólipos e de outras lesões, como vocês podem ver, ó, a imagem de cima é uma imagem convencional com a luz branca que é utilizada, e aqui é com estreitamento de imagem, o NBI. Depende do fabricante, entre Olympus, Fuji e Pentax. Ele ajuda no discernimento de lesões e nos limites também. Cromoscopia eletrônica. Então vocês podem ver que além de recursos terapêuticos, a colonoscopia vem apresentando recursos visuais, né? Insisto em voltar para cá. Bom, aqui nós temos outras lesões diagnosticadas, ó, lesões de espalhamento lateral, que se chama, tá? Todas as lesões aqui. Então, vocês podem ver assim, a condição fundamental para nós na colonoscopia é o preparo. Tá? Aqui nós temos também uma intervenção numa lesão plana, vocês podem ver a imagem A, é uma lesão plana aqui, ó. Não é uma lesão polipóide, é uma lesão chata, que nem um tapetinho,
onde se faz por dentro do colonoscópio, é possível a gente injetar uma agulha, a gente eleva essa lesão com soro fisiológico, azul de metileno, aqui vocês podem ver a bolha, e depois é passado uma alça de aço com corrente elétrica e é removida. Então aqui nós temos também o diagnóstico e tratamento de lesões. Aqui nós temos também lesões maiores, ó, aqui nesse ponto, onde pode-se fazer a ressecção seriada ou em 2 etapas. Vocês podem ver isso aqui, tudo que está exposto na imagem C, a terceira de cima, à direita, é a submucosa. Então toda a lesão foi removida aqui, ó, tá? É um aspecto assim meio assustador, parece que tem perfuração, mas não tem. Pode perfurar nesses casos. Aqui é uma área também que foi removida, e na imagem A tem um pequeno pontinho onde havia uma perfuração, e é possível passar por dentro do endoscópio clipes que fazem também o fechamento dessa pequena perfuração. Isso é utilizado, o clipe, ele pode ser utilizado para perfurações minúsculas e eventualmente para estancar algum sangramento, né? Há procedimentos também mais especializados de secções endoscópicas da submucosa, para procedimentos para lesões maiores, tem a vantagem de tirar a lesão por inteiro, é uma técnica bastante avançada. Depois nós temos uma outra indicação da colonoscopia. Esse é um paciente que havia sido operado, fez uma colectomia no passado, e no exame, aqui é a zona de anastomose, na primeira imagem, e está circundado em amarelo uma recorrência na linha de anastomose, uma recidiva anastomótica. Colonoscopia detecta. Faz a biópsia, confirmou o diagnóstico, reopera-se o paciente. E nós temos também lesões, nós temos também alterações benignas, né, na colonoscopia, que são bem mais frequentes, né? Nós temos os divertículos aqui, vocês podem olhar na primeira imagem. Os divertículos, às vezes, eles geram dificuldades no preparo do cólon, determinando o escape de fecalitos, resíduos fecais. Então, vocês podem ver que esse paciente pode ter tido alguma área prejudicada para um exame um pouco mais fidedigno. Aqui nós temos também endometriose, né? Que é o implante de células endometriais fora do endométrio, na cavidade pélvica, pode aderir ao reto sigmoide. Aqui nós podemos ver uma imagem do reto, aqui, e esse abaulamento extrínseco ao reto com mucosa normal, que corresponde ao achado da ressonância acima à direita. É um diagnóstico também. Vocês podem ver que o arsenal diagnóstico é grande aqui. Nós temos também angiodisplasias, que são malformações arteriovenosas, muitas vezes são causa de sangramento, principalmente em pacientes idosos, uma fragilidade capilar grande. Nesses casos, pode fazer uma cauterização com argônio, adrenalina, diagnóstico de hemangiomas retais. Aqui nós temos essa área de edema de mucosa. Na verdade, essa área mais avermelhada que vocês veem aqui, uma grande úlcera aqui na imagem de baixo à esquerda, é uma úlcera com fibrina, isso aí, colite isquêmica, tá? Então, seria áreas de infarto no cólon, por falta de suprimento vascular, e que levam à necrose superficial manifestada por esse aspecto endoscópico. Geralmente são áreas bastante avermelhadas. Muitas vezes a gente pega isso aqui na fase da regeneração, né? Nós temos também, pela colonoscopia, aqui é um paciente que fez radioterapia para tumor de próstata e desenvolve esse aspecto aqui, diversas angiodisplasias, com bastante sangramento, e é possível fazer com o colonoscópio a cauterização com argônio, tá? Vocês podem ver que os recursos são enormes, né? E também a colonoscopia, volta e meia, a gente é chamado na urgência, né? Isso aqui é um paciente que tem uma grande distensão abdominal e ele fez um volvo. O volvo, na realidade, é um cólon, geralmente o sigmoide, bastante dilatado, pode ser por doença de Chagas ou neuropatia, em que ele torce pelo próprio eixo, geralmente 180 graus, um pouquinho mais.
e o paciente entra em obstrução. Então, com o colonoscópio, a gente consegue chegar até o ponto de torção, em que a mucosa fica semelhante a um parafuso, e com uma manobra cuidadosa, a gente consegue introduzir o colonoscópio e fazer a distorção do volvo. Aí o paciente alivia a obstrução e é operado, se tiver condições, em um segundo momento. Tá? Colonoscopia também é importante para a gente visualizar as condições da mucosa, né, para ver se a mucosa não está escura, com sinais de necrose, e aí mudaria a conduta. Se há sinais de necrose, se não for uma mucosa como vocês estão vendo nessa imagem aqui à direita, se a mucosa estiver preta ou com ulceração, o procedimento é interrompido e o paciente é levado à cirurgia. Pacientes fazem, às vezes, grandes distensões de cólon, vocês podem ver nas imagens que estão destacadas em amarelo, pacientes acamados, idosos, com neuropatia, grandes pós-operatórios, síndrome de Ogilvy, na verdade, é uma grande dilatação do cólon. A colonoscopia pode ajudar. A colonoscopia ela é feita, nesse caso, sem preparo, e com muito cuidado, vai se ganhando espaço dentro do cólon e aspirando esse ar, evidentemente que não está se buscando o exame diagnóstico do cólon, é mais uma descompressão. Então, é uma outra indicação na urgência, né? Temos também situações de sangramento por doença diverticular, geralmente o sangramento ele já interrompeu quando se trata de cólon, aqui vocês veem a relação de um divertículo com um vaso. À direita vocês têm imagem de sangramento, eventualmente, se for detectado esse sangramento, pode-se injetar adrenalina, 1 para 10 mil, bastante concentrado, e o sangramento interrompe. Muitas vezes a colonoscopia indicada para sangramento, o sangramento é bastante autolimitado no cólon, então a gente acaba fazendo o exame e o que a gente encontra com mais frequência é um vestígio de sangramento. Mas pode, na fase bem aguda, ser encontrada a causa do sangramento. Aqui, o que foi falado para vocês antes, isso aqui é um exame do Clínicas aqui, com uma necrose, Vocês veem que é bem diferente, quando o cólon está necrótico, geralmente em pós-operatório de aneurismectomia. E aqui, claro, né, o diagnóstico é bastante claro, a mucosa está escura, né? Então, esse paciente foi levado à cirurgia, vocês podem ver o cólon completamente isquêmico. Então, é uma indicação na urgência. Por último, a evolução tecnológica anda, né? Se a gente pensar que na época da fibra já se achava um grande evento o fibroscópio, né, porque se pulou de um estágio onde se trabalhava com enema opaco, que é um exame indireto, depois se passou para a reto-sigmoidoscopia rígida, com alcance do reto, e isso passou para o fibro-reto-sigmoidoscópio. Já foi um grande avanço. Depois veio o videoendoscópio, e a evolução tecnológica ela vai avançando com o passar do tempo, né? Hoje em dia nós temos também a inteligência artificial em alguns novos equipamentos, em que ela tem condições, por parâmetros e pré-determinados, de detectar pólipos. Há uma discussão toda se ela realmente, se ela teria condições, a inteligência artificial adaptada ao vídeo endoscópico, de detectar mais pólipos do que o exame feito sem inteligência artificial. E esse trabalho recentemente publicado, ele mostra que a inteligência artificial, ela é um recurso interessante, ainda em desenvolvimento, mas ela tem atuado mais significativamente na detecção de pequenos pólipos, que são menos importantes. Na detecção de pólipos maiores, que esse é o grande problema, se não for detectado numa colonoscopia, não há diferença entre equipamentos com inteligência artificial e sem a inteligência artificial. O que isso quer dizer é o seguinte, que o exame colonoscópico ele tem que ser bem realizado, com uma boa técnica e nas melhores condições possíveis. Leia-se preparo e um paciente bem sedado, com toda a tranquilidade. Esse é o último slide, pessoal, e só para citar que
aqui no estado, o primeiro exame por fibra foi, essa informação eu obtive com o professor Ismael da Gastro hoje. Os primeiros exames por fibrocolonoscópios foram feitos em 72. Tá? Aqui no Brasil começou no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Em 72, quem trouxe a técnica aqui para o Sol de Clínicas foi o professor Giovanni Benvenuti, hoje aposentado, mas ainda atuante no Moinhos de Vento. Então é para mostrar que a história, para nós, a colonoscopia, então nós estamos com 28, com mais 21, quase 50 anos, né? Basicamente é isso, pessoal. Professor, me ouve? Sim, tranquilamente. Tudo bem? Deixa eu me apresentar, eu não estava no início. Eu sou o Leonardo, faço parte da direção da Liga. Muito bem, prazer. Queria te agradecer, professor, por ter aceitado o convite. Quando a gente estava montando nosso esquema, o senhor foi a primeira pessoa que passou pela nossa cabeça para dar essa aula, que é muito importante, né? Apesar de ser... A gente está falando de aparelho digestivo, a coloproctologia não deixa de ser um segmento do aparelho digestivo, né? Sim. E a colonoscopia é extremamente importante. Queria te agradecer e dizer que foi excelente, era exatamente essa a nossa proposta. Fazer uma aula didática, acima de tudo, que pegasse, que ensinasse alguma coisa desde o colega que está iniciando a faculdade até o colega que está saindo da faculdade, eventualmente quem já se formou. Tá bem? Tem uma pergunta que acho que a gente pode responder nesses 3 minutinhos que restam antes da aula do professor Oswald. A Elisa perguntou quais os critérios usados para retirar ou não um pólipo. Ela quer saber quando que um pólipo deve ser retirado, quando a gente deve biopsiar, quando a gente deixa ali. Sim. Bom, o pólipo, todo pólipo, ele é um crescimento endoluminal, tá? E o pólipo, ele tem uma classificação morfológica, tá? Que é o pólipo pediculado, que lembra um champignon, lembra um brócoli, e o pólipo sessile, que é aquela bolinha sem pedículo. Não tem muito espaço, não vou dizer que nunca, mas assim, o espaço para a biópsia de um pólipo ele é bastante limitado. Tá? O pólipo, ou a gente remove preferencialmente por via endoscópica, se não for possível por via endoscópica, por cirurgia. Tá? Aí, se nós não pudermos retirar esse pólipo por colonoscopia, o que se faz? Se faz uma marcação, vocês devem ter visto ali a agulha antes, se injeta nanquim na submucosa, para identificação de local onde está esse pólipo, porque a gente, numa cirurgia, às vezes, laparoscopia ou mesmo aberta, não se consegue identificar o local do pólipo. Ele é muito óbvio para quem está fazendo a colonoscopia, mas para quem está operando, se o local não está marcado com o nanquim, a gente apanha muito para detectar o pólipo. Pode fazer uma colonoscopia transoperatória, mas isso aí aumenta o tempo cirúrgico. Então, a gente prefere não conseguir remover o pólipo, porque o pólipo é muito grande, marca e opera. Hoje em dia, as indicações para não retirar um pólipo, elas são bastante limitadas, porque a técnica melhorou muito. Né? Então, os equipamentos... eu diria assim, num pólipo sessile, a gente pode fazer a remoção em uma etapa ou em mais de uma etapa. Tá? Praticamente assim, a indicação para não fazer uma polipectomia é uma das principais, é quando a gente faz o exame, tem uma manobra que a gente faz durante a colonoscopia em que a gente introduz uma pinça e praticamente com a pinça, o endoscopista já experimentado, ele consegue ver se o pólipo é de consistência endurecida, se ele tem uma infiltração. Nesse caso, que os pólipos, geralmente os pólipos benignos, todos são moles. É quase como a gente se tocasse a mucosa do paciente, é mole. Se o pólipo é duro, ou ele não se move, ou quando a gente movimenta o pólipo, movimenta a parede, isso significa que esse pólipo já sofreu uma transformação carcinomatosa e não é indicado fazer a polipectomia. Pode fazer biópsia? Pode, mas daí vem aquele negócio.
Tu pode simplesmente marcar com o nanquim e mandar para a cirurgia. Então, em princípio, o pólipo, ele é quase sempre, atualmente, removível endoscopicamente. Pólipos muito volumosos, com pedículo muito grande, podem ser encaminhados para o cirurgião. Mas a gente tem recursos hoje em dia, com clipes e com endoloop, de fazer polipectomias que não se imaginava fazer, por exemplo, há 15, 20 anos. Então, o recurso hoje em dia, ele mudou bastante. E é isso que a colonoscopia ganha em relação aos outros métodos, porque ela tem a capacidade terapêutica. Tá? Nem o sangue oculto, nem o enemopaco, nem a colono virtual e nem a cápsula que está surgindo agora tem capacidade terapêutica. São bons métodos, mas tem esse revés. Tá bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Agora, eu acho que a gente pode fazer um intervalo de alguns minutos, acho que uns 4 minutos, e aí a gente começa a próxima aula, agora com o professor Oswald, 7h25. Pode ser, pessoal? Só para tomar uma água. Tá bem? Tá bom, pessoal. Olha, muito obrigado pelo convite aí. A gente está sempre à disposição do serviço de Procto aí para qualquer orientação e discussão de dúvidas, tá, pessoal? Foi um prazer ter participado aí, poder ter contribuído aí pela Liga aí, tá? Obrigado, professor. Obrigado, abraço a todos, boa aula com o professor Oswald. Um grande abraço, Tarta. Tá bom, abraço, Oswald. Tarta, é Boa isso aula aí. aí, pessoal. Obrigado. Tchau. Começamos, então, 7h25, tá bem, professor? Tranquilo. Certo, acho que a gente pode começar, né, professor?
Por mim, podemos. Tá bem. Primeiro, eu gostaria de também te agradecer, professor. Não é a primeira contribuição que o senhor faz com a Liga. Já é da casa, né? A gente tem a felicidade de contar com o senhor sempre que a gente precisa. De novo, quando a gente estava pensando nesse programa para o nosso curso, o senhor foi o nome a ser escolhido para essa parte tão importante, que é vias biliares. Para quem não conhece, o professor Oswald é nosso professor na FAMED URGS. Ele é o atual chefe do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo e do Grupo de Vias Biliares e Pâncreas. Também é coordenador do PPG de Cirurgia da FAMED e da URGS. Hoje ele vai falar sobre os exames da via biliar, o que todo médico precisa saber. Professor, quando o senhor quiser, fique à vontade. Só um detalhe, no final, pessoal que tiver dúvidas pode ir escrevendo no chat. A aula deve durar uns 40 minutos, 45, a gente deixa os últimos 5, 10 minutos para perguntas. Até a última, uma dúvida só que eu tenho, na verdade eu tenho alguns exames, e aí no final eu queria mostrar um caso clínico. Ótimo. E a questão toda eu vou tentar projetar as imagens dele mesmo, do viewer do hospital, tá? Mas se não der, eu tenho no PowerPoint, tá? Tá. Então, deixa eu compartilhar a minha tela, peraí, deixa eu te encontrar aqui. Deixa eu só me encontrar uma aqui. Deu, estamos vendo já, professor. Já estão vendo, tá. É isso que eu estava tentando ver qual era a minha... Por isso que eu botei um outro aqui. Tá, agora estou vendo eu também. Bom, então, exames da via biliar, né, o que todo médico precisa saber. Eu não sei se essa ficou a versão final, acho que era um pouquinho diferente, né, do texto, mas então dá para contar um pouco também da minha história, assim, eu acho que a gente sempre, as coisas que fez no passado, elas repercutindo no futuro. Então, eu fui monitor de bioquímica. Então, a bioquímica 2, ali era bioquímica que tinha casos clínicos, né, dos pacientes, então era uma coisa que a gente sempre via essa questão. Então, dos exames que a gente tem que ver da via biliar, né, nós temos que rememorar um pouquinho aí da anatomia. Então, a via biliar, ela tem a via biliar intrahepática, né, que tem o hepático esquerdo, o hepático direito, eles se unem, e aí, fora da via biliar, a via biliar extrahepática, nós vamos ter, então, o hepatocolédoco, e depois que entra o ducto cístico, o colédoco, ou o hepático comum, e depois o colédoco. O ducto cístico e a vesícula biliar, eles são da via biliar que a gente chama acessória, né? Não é da via biliar principal. E lá embaixo vai se unir com o pâncreas, né? Com o ducto pancreático principal, vão formar um canal comum. Isso também vai ter implicações depois. Bom, primeiro, a situação, né, da doença das vias biliares, eu vou contar um caso, então, de dor abdominal, que é um caso prosaico e que vocês vão ver na vida de vocês como médicos. Então, é uma paciente de 51 anos, feminina, que tem diabetes, hipertensão, tem história de 3 gestações e que iniciou com um quadro de dor abdominal pós-alimentar no hipocôndrio direito, que se irradia para as costas e resolve sem necessidade de analgésico, né? Tá, tu vai examinar, é um paciente que tem um abdômen que é indolor à palpação. Nesse quadro de dor abdominal, num caso que o paciente melhora, geralmente essa é uma consulta de consultório, né, uma consulta de ambulatório. Essa consulta, então, nós vamos ter que investigar essa dor abdominal. Pelas características de ser uma dor no hipocôndrio direito, nós sempre vamos pensar numa das causas mais comuns de dor no hipocôndrio direito, que é a colilitíase e, portanto, uma doença da via biliar acessória.
essa é uma doença que acomete mais ou menos 10% da população. Bom, se eu tenho uma suspeita, né, entrando no tema da aula, se eu tenho uma suspeita de doença na via biliar, a mais comum é a vesícula biliar, qual é o primeiro exame que eu vou fazer, né? Vai ser um exame de imagem, porque os exames laboratoriais nessa situação, eles vão ser pouco úteis, sobretudo nesse paciente, nesse cenário do paciente que é ambulatorial. Então, aqui nós temos um quadro em que tem a vesícula biliar, no centro, né, tem toda a estrutura da vesícula biliar, e aí no centro, estão vendo ali, tem duas estruturas hiperecogênicas e que tem uma sombra acústica posterior. Uma lesão hiperecogênica ou uma estrutura hiperecogênica no interior da vesícula poderia ser um pólipo da vesícula, mas o que difere um do outro é essa parte que está preta aqui, que é a sombra acústica posterior. Quem já viu alguma das aulas de colilitíase, já viu também que no passado se fazia esse diagnóstico por um exame de raio-x, em que o paciente engolia umas pastilhas, e aí essa pastilha com um contraste iodado, ela era metabolizada no fígado e excretado na via biliar, ou seja, era um exame fisiológico de imagem. E esse aqui, então, é o chamado colecistograma oral, em que a vesícula biliar ela se preenche todo, mas tem um defeito de enchimento, que é um cálculo na vesícula biliar. Uma outra maneira, né, de fazer o diagnóstico, apesar de que isso acontece só em 15% dos pacientes, é pelo raio-x de abdômen. Então, aqui nós temos um exame, uma colangiografia no transoperatório, mas nós podemos ver no hipocôndrio direito vários cálculos, né, várias imagens de cálculos, e aqui uma imagem de um cálculo único. Então, isso também é uma maneira de fazer um diagnóstico de litíase da via biliar. Os métodos de raio-x, então, só vão ver os cálculos que são opacos, né? E nesses métodos, a tomografia também é um método difícil, né, de ver o cálculo da vesícula biliar, e aqui é um cálculo em que ele é calcificado, e por isso, então, ele aparece como se fosse osso nos métodos de raio-x. Então, para os métodos que tem cálculos, que é a maioria de colesterol, geralmente aqui a ecografia é soberana, tá? Mas nós temos que fazer o diagnóstico diferencial, então nós vamos crescendo em complexidade. Então, o paciente, ele pode, na maioria das vezes, ele vai ser assintomático, não é o caso do nosso paciente. Ele tem uma colilitíase sintomática. Continuando no espectro, se esse paciente tiver uma inflamação por um cálculo que fica preso no infundíbulo, o próximo exame de imagem, nós vamos pensar no diagnóstico de uma colicistite aguda. Continuamos com a ecografia, mas também vai ter um papel fazer uma tomografia e fazer uma ressonância magnética para situações muito especiais, mas continuamos com a ecografia. A colangite aguda é um quadro em que nós vamos ter já um quadro clínico com também um quadro clínico de emergência, em que vai ter dor no abdômen à direita, no quadrante superior direito, e geralmente o paciente vai estar ictérico, né? Então já é para o outro diagnóstico inicial dos pacientes que estão ictéricos. Uma outra situação é quando tu tem um cálculo na vesícula biliar e ela perfura um outro órgão adjacente. Então a ecografia vai ver já gás dentro dessa via biliar. E os outros dois diagnósticos diferenciais é quando o cálculo, geralmente cálculo pequeno, passou, né, o ducto cístico e vai para a via biliar principal, então nós vamos ter coledocolítíase, ou quando ele obstrui a via biliar no seu final, né, perto da papila, então nós vamos ter um quadro de pancreatite aguda biliar. Então, tratando com esses diagnósticos, nós vamos ver que eu não falei nada em exames de laboratório até agora,
né? Mas para fazer o diagnóstico, sobretudo de colangite, coledocolitíase e pancreatite aguda biliar, realmente vão ter um papel os exames laboratoriais e não só os exames de imagem, mas eu vou seguir nos exames de imagem. Então, quando nós temos uma colicistite aguda, um exame que é dos mais importantes é a ultrassonografia abdominal. Também é um exame que tu vai ver o paciente na emergência, tu já solicita, é feito de forma rápida, não precisa contraste, às vezes não precisa nem jejum, tu vê um cálculo fixo no infundíbulo e também quando o mesmo sinal que a gente vê ao examinar o paciente, que é o sinal de Murphy, nós vamos poder ver esse diagnóstico, ter esse diagnóstico no exame abdominal do paciente, né? Que aí no exame abdominal nós vamos ter um Murphy, ele também pode reproduzir o Murphy pelo ultrassom, tá? Então esse é um outro diagnóstico que a gente pode fazer. E para colicistite aguda, então, a ecografia abdominal persiste sendo um dos melhores exames. Ela também pode ser vista, a colicistite aguda, numa tomografia. Então, aqui à esquerda, nós vemos uma tomografia que vai ter a vesícula biliar bastante aumentada de tamanho e tem uma lesão, uma imagem que a gente supõe que é cálculo fixa no infundíbulo. Numa ressonância magnética também pode-se ver essas paredes espessadas, que essa é a grande característica da colicistite aguda, né, que tem um espessamento das paredes da vesícula biliar geralmente maior do que 0,5. Mas em muitas situações, sobretudo aquelas que não se vê os cálculos na vesícula pela ecografia, tu pode ter então uma colicistite chamada colicistite alitiásica, né? Em que, então, o diagnóstico também pode ser feito por ecografia, mas o diagnóstico reportado na literatura como mais específico, o método de imagem que é mais específico é a cintilografia das vias biliares, em que se injeta contraste endovenoso, esse contraste ele é excretado pelo fígado, e aí ele vai sendo excretado, ele vai sendo absorvido na vesícula biliar, e na medida que ele passa para o intestino, a gente vê que está absorvido pela vesícula biliar, então não tem obstrução do cístico, não é colicistite aguda, e passa para o intestino, então não há obstrução das vias biliares. Diferente nesse caso aqui, em que nós vemos o contraste no fígado, ele passa todo para as vias biliares, mas não se acumula aqui na topografia da vesícula, ou seja, tem exclusão do cístico. Quando tem exclusão do cístico, é porque tem, normalmente, um cálculo no infundíbulo da vesícula e que faz com que não tenha fluxo de bile para o interior da vesícula biliar. Então, esse é quase um diagnóstico funcional dessa doença que é a colicistite aguda. Bom, então, quando nós temos dor abdominal, nós temos que fazer o diagnóstico principal da colilitíase, geralmente no ambiente de urgência da colicistite aguda, que aí, do ponto de vista de laboratório, nós vamos ter alterações, geralmente alterações inflamatórias, então vai ter hemograma com leucocitose e pode ter também aumento da proteína C reativa. E o grande diagnóstico diferencial que a gente não pode deixar passar, e por isso que sempre se pede amilase e lipase, ou pelo menos amilase, é a pancreatite aguda biliar, porque quase todos os outros diagnósticos nós temos uma cirurgia de imediato ou semi-imediato, enquanto que na pancreatite aguda biliar o ideal é não operar no primeiro momento, né? Tem alguns estudos que divergem um pouco, mas a conduta, sobretudo no nosso hospital, e que mais ainda aceita na literatura, é NPO, analgesia e hidratação, e não a cirurgia imediata. A questão da investigação das vias biliares, ela toma uma dimensão maior quando nós temos esse paciente, que é um paciente com icterícia, né?
geralmente a icterícia é um sinal que nós vamos ter várias causas. Aqui eu coloquei uma tabela do Schlesinger, que é um livro-texto, né, conhecido de gastroenterologia, em que nós temos, assim, diagnóstico diferencial da icterícia e das hiperbilirrubinemias. Então, nós vamos ter icterícias que vão estar relacionadas à bilirrubina não conjugada, ou seja, a bilirrubina que ela está aumentada, sobretudo por quadros de hemólise, ou então doenças que vão causar hemólise, e a bilirrubina não conjugada é a chamada bilirrubina indireta, né? Então, quando a gente pede, nós vamos ter aumento das bilirrubinas, e geralmente esse aumento das bilirrubinas é causada por bilirrubina indireta. Tem algumas outras síndromes, tu pode ter ambas as hiperbilirrubinas, mas a grande diferença das duas situações é que nós vamos ter um exame de imagem, quando é misto, nós vamos ter um exame de imagem que não mostra dilatação das vias biliares. Tá? Então, quando há essa situação que nós temos uma hiperbilirrubinemia mista e não há dilatação das vias biliares, então nós vamos vamos fazer o diagnóstico diferencial com uma síndrome rotor ou síndrome de Durbin-Johnson. Até aí tudo são coisas que vocês viram na semiologia. Geralmente, quando tu tem icterícia associado a um grande aumento de TGO e TGP, nós temos que pensar na doença hepatocelular, né? Então, geralmente, a hepatite viral, hepatite isquêmica, ou então até pode ter em menor grau também TGO e TGP aumentada quando tem uma passagem de cálculo biliar. Ainda, aí agora já né, como eu iniciei das bilirrubinemias conjugadas, né, tem as doenças hepáticas e tem as doenças das vias biliares. Então, tu pode ter, por exemplo, nas vias biliares, causas que vão fazer com que intrahepática nós tenhamos uma obstrução desses canalículos. Então, pode ser uma doença granulomatosa por infecção de bactérias, sarcoidose, linfomas, são todas doenças muito menos características, né? A cirrose biliar primária, né, também é uma doença que pode acometer. Cirrose biliar secundária vai ter um quadro prévio. Outras colistases intrahepáticas. Isso são coisas muito incomuns na prática clínica. Mas quando tu tem, né, o diagnóstico, assim como eu disse que tem dor no hipocôndrio direito, nós temos que pensar na colilitíase, o que todo médico deve saber é que quando tu não tem uma hiperbilirrubinemia, em que tu tem um grande aumento de TGO e TGP, geralmente com um quadro viral associado, né, nós temos que fazer o diagnóstico das obstruções das vias biliares. E essas obstruções das vias biliares, a causa mais comum de obstrução da via biliar é a coledocolitíase. Depois, quando o paciente tem febre, calafrios, essa obstrução da via biliar, a coisa mais comum não vai ser a colangiopatia do HIV e nem vai ser causas isquêmicas. A coisa mais comum, né, para uma icterícia obstrutiva vai ser um cálculo que obstruiu, o paciente está ictérico e ele tem uma ascendência de germes pela via biliar, que a gente chama, então, uma colangite ascendente. E quando nós temos um quadro mais arrastado, nós temos que pensar nas neoplasias das vias biliares. E dentro das neoplasias das vias biliares, nós pensamos nas neoplasias periampulares, que são dos tecidos histológicos que estão junto da ampola de Vata, que vai ser o colédoco distal, o tumor de pâncreas, que é o mais comum de todos esses,
a neoplasia de papila e o da neoplasia de duodeno. Tá? Então, é um apanhado dos diagnósticos diferenciais. Para a gente ter uma avaliação laboratorial de todos esses diagnósticos diferenciais, geralmente se pede, então, uma gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, AST, ALT, também conhecidos como TGO e TGP, e algumas vezes o TP, mas é bom sempre que o paciente tem icterícia obstrutiva, a gente ter um TP. Isso já vai nos dizer sobre a função hepática dele. E também se esse paciente tem um NR aumentado ou não, que é uma das coisas que acontecem de forma comum nas icterícias obstrutivas, porque a ausência de bile e, sobretudo, de sais biliares no intestino faz com que não sejam absorvidas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina K, que é muito importante na coagulação. Quando nós estamos suspeitando de doença de autoimunidade, então nós temos que pedir anticorpos específicos, que isso eu não vou tratar com forma mais aprofundada aqui, porque não é uma coisa que todo médico deve saber, porque quando tu chega a pensar nessas causas, tu já esgotou todas as outras causas obstrutivas, que são de longe a mais comum, e quando tu está pensando em neoplasia, né, nas vias biliares, o colangiocarcinoma, mas aqui nós devemos também botar, né, com um diagnóstico diferencial o tumor de pâncreas, nós podemos ter um CA19-9 aumentado. Tá? Então, esse é o arsenal do ponto de vista de laboratório que a gente deve pedir. Bom, se a gente tem suspeita de coledocolitise, né, nós podemos ter uma suspeita baixa, intermediária ou alta. Então, quando o paciente tem microlitise, ele tem uma característica que pode fazer com que um cálculo migre para a via biliar, porque ele tem cálculos muito pequenos. O cálculo grande, ele costuma dar colecistite aguda. O cálculo pequeno, ele pode passar para a via biliar. Então, é comum, assim, ou pode acontecer de pacientes que durante as crises têm passagem de cálculo, e se tu não faz um laboratório durante a crise que mostra um aumento transitório de TGO, TGP ou de bilirrubinas, né, nós vamos ficar com um laboratório completamente normal. E se tu tem uma ECO que não tem via biliar dilatada, a presença, o suspeito de coledocolitise realmente é muito pequena. Nós vamos começar a ter alguma suspeita de coledocolitise num paciente que ele pode estar com bilirrubinas limítrofes ali, mas geralmente quando tu tem associado ao diagnóstico de colelitise, né, quando tu tem cálculo na vesícula, tu tem um aumento de fosfatase alcalina, gama-GT ou transaminases. E pior ainda se tu tiver um aumento, junto com isso, uma ecografia com a via biliar dilatada. Então, mesmo que o paciente não esteja francamente ictérico, né, nós, com essas alterações, nós já temos que fazer uma investigação um pouco que vá adiante. Então, aqui a investigação seria de fazer uma colangio por ressonância magnética, ou ainda deixar para fazer isso no transoperatório, como eu mostrei lá adiante, fazer uma colecistectomia e injetar contraste na via biliar no transoperatório. E aí nós vamos ter o diagnóstico ou não de coledocolitise. Mas a suspeita de coledocolitise ela vai ser alta em pacientes que já têm pancreatite aguda biliar ou tiveram pancreatite aguda biliar e que apresentam alteração das provas de função hepática, quando a bilirrubina for maior, né, do que 2 unidades por litro, né, e quando tiver colangite aguda, bom, aí colangite aguda teve uma passagem de cálculo, quando a ecografia que tiver cálculo na via biliar, ou sobretudo associada à dilatação da via biliar de mais de 6 milímetros, e num paciente que tem icterícia colúrea, que é
a síndrome clássica da síndrome ictérica. Então, nós vamos ter que, aí nesses pacientes, ou fazer o diagnóstico num transoperatório, com numa colangiografia transoperatória, ou então vamos pedir uma colangio-ressonância magnética. A colangio-ressonância magnética, ela, e aqui eu acho que vale um breve assim, apanhado, né, sobre a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela não é um exame de raio-x, ela é um exame que vai orientar os spins de hidrogênio, né? Então, o que acontece? Nós vamos conseguir ver nesse exame o que é a água, sobretudo o que é a água se movimentando em baixa velocidade, e vamos ver o que é gordura, o que é gordura e o que é água. Basicamente isso aí que a gente vai ver qual é o tecido que tem mais gordura, o que tecido que tem mais água. Tem duas fases que a gente pode pedir. A ressonância magnética, que é onde nós vamos ver todas as fases, com contraste, sem contraste, com mais gordura, com saturação de gordura, sem saturação de gordura, ou a chamada colangio, em que vai se contrastar mais e a gente subtrai todas as estruturas anatômicas de fundo e só vai opacificar os ductos onde tem líquido, por isso a fase chamada T2, né? Eu sempre costumo brincar do mnemônico do TH2O, né? Então, onde tem água, líquido se movimentando em baixa velocidade. Então, a presença de defeitos de enchimento, como aqui nessa colangio, tinha que estar tudo branco, toda a bile ficar branca, porque tem muita água, muito H2O dentro, né? Então, ela fica com defeitos de enchimento. Aqui está feito o diagnóstico de coledoclitise. Uma outra maneira de fazer esse diagnóstico de coledoclitise é pela colangio endoscópica retrógrada, com a vantagem de que a colangio endoscópica retrógrada, ela já pode abrir aqui a papila e retirar os cálculos. Então, ela é terapêutica, ela faz o diagnóstico, ela é diagnóstica, mas também é terapêutica. Bom, então, nós vimos aqui praticamente as doenças das vias biliares, as doenças calculosas das vias biliares, que são, de longe, as mais comuns. Como eu falei bastante e muito rápido, eu faço uma pausa para perguntar se vocês têm, para vocês digam se há alguma pergunta até aqui. Eu acho que até o momento está tudo certo, professor. Bom, então agora vamos ir para o desafio que é apresentar o quadro clínico. Esse é um paciente que nós operamos hoje na minha equipe. Eu tinha, na verdade, estruturado a aula com 3 quadros clínicos, né? Mas eu resolvi, até com a ajuda dos doutorandos, né? Já ver botar um quadro clínico aqui. Tá? Então, o Marcos que me mandou é a Luísa. Tá? Então, paciente de 56 anos, que chegou no dia 15 de maio, né, da emergência no hospital. Aqui eu tinha botado, vamos tirar o histórico de gestação, por isso que é bom fazer ao vivo, assim tu vai tirando. Ele já sabia que tinha cálculo na vesícula, mas ele veio na emergência por uma dor em faixa no abdômen superior, associado a náuseas, colúria, acolia, icterícia e prurido há uma semana. Não tinha inapetência, normalmente quadros que têm neoplasia, o paciente tem inapetência, nega febre, o que quase exclui colangite, né? E nega inapetência e febre. Tá? Tinha tido episódios prévios de dor em hipocôndrio direito e tinha essa ultrassonografia com coledolitise. Sobretudo, quando a gente está vendo isso aqui, refere episódios prévios com dor em hipocôndrio direito e tem colelitise, isso aqui nos deve alertar para que esse paciente tenha uma coledoclitise,
E até então, porque ele não tem outros sintomas constitucionais, que nem emagrecimento, o quadro era de coledocolitise. Mas os exames, que estão aqui, mostraram um hematócrito de 38, uma hemoglobina de 13 e 13, sem leucocitose. Então, isso quase que já exclui que tenha uma colangite ou uma colicistite aguda. E uma hemoglobina normal, normalmente isso ocorre em pacientes também que não têm uma doença, por exemplo, um tumor de duodeno geralmente tem uma lesão ulcerada, né? Então, geralmente, o paciente tem microsangramento, anemia, né? Depois, aí nós vamos entrando nas provas das vias biliares mesmo. Ele tem uma bilirrubina total de 24, com uma bilirrubina direta de 18. Tá? Então, nós temos uma hiperbilirrubinemia, que é principalmente às custas de direta. Com essa hiperbilirrubinemia, nós podemos afastar o diagnóstico de coledocolitise? Como é mais difícil de todo mundo se pronunciar, né, fiquem com essa pergunta, né, eu diria sim, eu diria não, mas eu que estou dando a aula diria sim, não é possível afastar o diagnóstico de coledocolitise, mas normalmente se vê bilirrubina tão elevada em pacientes que têm neoplasia. Por quê? Porque esses pacientes eles vão ficando ictéricos de forma silenciosa, diferente por um cálculo que vai para a via biliar, que ele dá dor e incomoda. Ou então, quando ele tem uma colicistite que obstrui a via biliar, numa síndrome de Mirize, também ele tem dor, tem um incômodo, que ele tem que procurar um atendimento médico. Então, geralmente, na neoplasia, é que a bilirrubina vai aumentando de forma tão silenciosa. Tá? Aqui, fosfatase alcalina de 283, né, isso não é discriminativo, gama GT 182 também está aumentado acima de 60, mas isso não é discriminativo. Esse fosfatase alcalina e a gama GT, elas ajudam mais no contexto do paciente não ictérico. Tu vai fazer uma colicistectomia num paciente e ele teve uma dor, tem história que parece ter tido acolia, se esse paciente tem aumento de fosfatase alcalina de gama GT, ele pode ter um cálculo que ele está silencioso ali dentro da via biliar, né, que ainda não causou aumento de bilirrubina, tá? Então, nesse caso, a gama GT e a fosfatase alcalina não ajudam muito, tá? Mas, no outro diagnóstico diferencial, que é de uma pancreatite, ele tem uma lipase, no caso não tem amilase, que é de 28, amilase aqui, em cima 49, lipase 28, tá? Continuando o exame, ele tem um INE, que é um pouquinho aumentado, ureia e creatinina normal, então quando tem uma infecção, tu pode perder função renal, isso é um sintoma de gravidade. As plaquetas são normais, geralmente o paciente que é cirrótico tem plaquetopenia. E o que mais que eu queria dizer? Depois que ainda nos exames ele tinha um CE 2,37, ele pode estar aumentado nas doenças das vias biliares, e um CA 19,9 de 3.184. O CA 19,9 ele pode aumentar em todas as doenças das vias biliares, mas geralmente quando ele é maior que 300, ele já que a gente tem que ficar com muito mais assim, pensando que isso é uma lesão maligna, né? Nós temos que abrir o olho para essa questão de que isso seja uma lesão maligna. E nesse caso aqui, então, nós estamos pensando num colangiocarcinoma. Isso aqui foi pedido depois que nós já tínhamos o exame de imagem. Quando tu tem um paciente que tem icterícia, né, e tu está analisando semiologicamente, esse paciente vai na emergência, o primeiro exame que a gente pede, qual que é? Uma ecografia abdominal.
E essa ecografia não nos surpreendeu, porque mostra já os cálculos na vesícula biliar. Agora eu vou tentar compartilhar a outra tela, tá? Para ver se a gente consegue ver, assim, uma janela. Real time, os exames de imagem. Como é que foi feita a investigação? Estão vendo, né? Então, o primeiro exame que esse paciente fez foi uma ecografia abdominal. Na ecografia abdominal, nós vamos ter, ó, aqui, isso aqui é o fígado, então tá certo também. Aqui é a vesícula biliar, e aqui na posição de decúbito, vários pequenos cálculos que têm a sombra acústica posterior. Então, nós temos diagnóstico de colilitíase. Mas por que esse paciente não ficou com uma colilitíase sintomática? Porque durante o exame, o ecografista viu o seguinte, viu aqui a via biliar dilatada, isso aqui ele botou um Doppler, viu que aqui era vaso, então aqui realmente é a via biliar, porque tu pode ter as três estruturas, tu tem ali a artéria, a veia e a via biliar. Então ele viu que a via biliar estava dilatada, tá? Aqui já intrahepático, essa via biliar aqui, ela tem 3 milímetros. Aqui nós temos uma via biliar que, sei lá, deve ter quase 1 centímetro. No mínimo 0,8. Então, essa via biliar está aumentada de tamanho. E aqui nós podemos ver aqui o fundo da vesícula, ela quase, aqui tem uma área que a gente não vê, mas desculpa, o infundíbulo da vesícula, ela está comprimindo aqui a via biliar que está dilatada aqui. Então, isso aqui poderia ser também um diagnóstico diferencial de ter cálculos presos no infundíbulo da chamada síndrome de Mirise, tá? Mas, geralmente, síndrome de Mirise tem uma bilirrubina ao redor de 3, né? Não muito mais que isso. E esse paciente tinha uma bilirrubina de 24. Então, nós tínhamos que fazer um outro exame de imagem, tá? O outro exame de imagem que a gente poderia fazer seria uma ressonância magnética, quem falou certo, mas foi optado por fazer uma tomografia do abdômen, que é um exame que a gente consegue ter mais fácil na emergência. A tomografia do abdômen se faz, então, com 3 fases. Uma fase que é com contraste arterial, então a gente vê aqui contraste na aorta, já tem um pouco de contraste na cava, e aí nós vamos ver que tem aqui a via biliar, está bem dilatada, e tu vai seguindo a via biliar, isso aqui já é a vesícula biliar bem dilatada, aqui o pâncreas que está normal, então nós já afastamos outra causa de icterícia obstrutiva, que é o tumor do pâncreas, e aí tu vai indo, e aqui não conseguimos descobrir muita coisa, a gente só vê depois a via biliar normal intrapancreática, tá? Aí tem uma fase venosa, então a gente consegue ver o fígado, consegue ver aqui a vesícula, tem a dilatação da via biliar agora com ver a porta com contraste, a artéria também, o que sobrar ali de dilatação é da via biliar intrahepática. Então, aqui está a vesícula, realmente conseguimos, aqui, ó. Aí tu vai descendo, vendo a dilatação da via biliar, aqui, ó, na ponta ali a via biliar, até que aqui, ó, ela tem um stop, essa via biliar. Ela tinha que ir até a via biliar intracoledociana, e pode ver com esse cinza escuro, a gente vai indo lá, não tem mais esse cinza escuro, mas aqui, ó, dentro do pâncreas, ela vai começar a via biliar de novo. Então, tem uma estenose dessa via biliar que vai até a parte do colédoco intrapancreático. E aí, quando a gente olha num coronal, exame coronal, aqui está a veia porta, a via biliar, vai olhando a via biliar, e aí tu vê assim, ó, uma estenose que a gente chama estenose em bico de papagaio ali, ó, o ponto de lápis, tá? Que é essa estenose onde tem uma lesão, eu não consigo tirar esse negócio ali,
Ó, aqui a lesão na via biliar. Nós poderíamos ter, ao invés de feito uma tomografia, né, e talvez até fosse o mais adequado, fazer uma ressonância magnética. A ressonância magnética, ela tem todas essas fases aqui, esse estudo aqui com 24 fases. E a ressonância magnética, ela vai ver, sobretudo, essa parte, ó, aqui, cada uma das fases aqui, nós estamos no a XI T2. T2 significa que, se tiver, ele vai ver mais o que tem, as estruturas que têm água, tá? Então, nós vamos ver aqui branco dentro da via biliar, branco dentro da via biliar, branco, branco, branco dentro da via biliar, a vesícula cheia de branco, tá? Essas falhas de enchimento são cálculos, ó. Então, a vesícula com cálculos, né, a vesícula biliar se vê bem na colangio-ressonância. Aqui já é uma fase que se vê melhor a gordura. Então, o fígado que tem um pouco de gordura dentro, né, e essas fases aqui, o baço, a gente consegue ver, já a via biliar fica toda em preto, né, nessa fase aqui. E aí nós vamos para um exame que é a parte de colangio mesmo, onde se tira todo o fundo, as estruturas, né, tira todas as estruturas do fundo e fica só o que tem água dentro. Tá? Então, aqui nós vamos ver a vesícula bem distendida de tamanho, e é uma vesícula que não era dolorosa a palpação, então isso aí tira o diagnóstico de colicite aguda, né, e olha um monte de cálculos na vesícula biliar e eles não estão fixos lá no infundíbulo. Então, a gente vê aqui toda a via biliar, só que essa via biliar, ela já foi drenada, então a gente não vê mais tanto a via biliar intrahepática dilatada, tá? E esse paciente, depois da tomografia, como estava com 24 de bilirrubinas, a equipe assistente resolveu fazer uma drenagem da via biliar por colangio transpareto. Poderia ter feito por CPR, mas como não era um pouco mais alto, era no colédoco médio, às vezes a CPR não consegue passar ali uma prótese, então fez uma colangio transpareto hepática, que é um outro exame das vias biliares. A gente, então, faz uma punção da via biliar, vai injetando contraste, né? Aqui nós vimos a via biliar à direita e a via biliar à esquerda. Vai injetando mais contraste, viu mais a via biliar à esquerda. E aqui, ó, esse contraste ele passou até que chega aqui, tem uma área de estenose, acho que dá para ver bem aí, né? E depois, de novo, que a gente já tinha visto também na tomografia, a via biliar dentro do pâncreas, ela está de novo quase de calibre normal. Então, tem uma área no colédoco médio que ainda pega o pâncreas, em que tem uma área de estenose. Isso pode ser uma estenose até por uma lesão da via biliar, mas nesse paciente a suspeita maior de uma neoplasia das vias biliares. E aí eles colocaram uma prótese transpareta hepática que foi até o duodeno. Então dá para ver que tem aqui, eles injetam contraste e se contrasta toda a alça do duodeno, tá? Então, aqui funciona, passa a prótese, e ela é uma prótese que tem um pigtail, então dá para ver bem aqui o rabinho de porco, tá? Então, nós optamos, nesse momento, por um paciente que a gente fez toda a avaliação para cirurgia, tá? Mas se esse paciente fosse inoperável, então nós poderíamos simplesmente deixar uma prótese aqui, desobstruir a via biliar e ele vai para quimioterapia. Ainda tem uma coisa interessante, porque quando a gente vê esses exames da via biliar, a gente também vê os exames para ver a anatomia, né? Então, aqui, nessa anatomia, pode-se ver que esse paciente, então, lembram lá da anatomia, tem o tronco celíaco,
né? Aqui está saindo o tronco celíaco da aorta, vamos acompanhando aqui, e aí vai dar a artéria esplênica e a artéria hepática, a hepática comum, a hepática própria, depois da gastrodenal, e aqui, ao invés de ir para a hepática direita, ele só dá duas artérias hepáticas esquerdas, porque a artéria hepática direita, ela está, só um pouquinho, aqui, ó, ela está saindo lá embaixo da artéria mesentérica superior. Cadê agora aqui? Mesentérica. Vamos ir no próximo. Aqui, ó. Então, aqui a artéria mesentérica, e aí da artéria mesentérica a gente vai seguindo aqui, ó. Passa uma artéria hepática que vem aqui à direita, por trás. Aqui está a prótese dentro da via biliar, aqui é o tumor, e aqui essa artéria hepática direita estava com suspeita de invasão. Então, a tomografia também ajuda para nós vermos essa sintopia e fazer um estadiamento das vias biliares. Bom, então, esse paciente, nós ficamos com um diagnóstico provável de um colangiocarcinoma, da via biliar extrahepática, e aí nós fizemos a duodenopancreatectomia. Deixa eu agora botar de novo aqui uma janela, compartilhar. E está aqui, ó, tudo que vocês viram lá na ressonância e na tomografia. A vesícula biliar, os cálculos da vesícula, aquela área que a gente não via, né, de indefinição. Então, aqui está o tumor, esse espessamento, né, da área do tumor. Aqui, depois, a parte que ia até o duodeno, em que estava já aberta a via biliar, então pode ver o epitélio biliar sem tumor, ó. E aqui nessa parte, onde está na cabeça do pâncreas, aqui, isso aqui é o pâncreas cortado, né, ele tem um espessamento da via biliar e ele está livre aqui para cima, não puxei toda a margem ali, mas ele tem 1 centímetro de margem negativa. Então é um colangiocarcinoma da via biliar extrahepática. Isso aqui, então, como é que ficou? Aquela artéria hepática direita reposicionada, a artéria hepática direita normal está aqui, ela deveria vir aqui um ramo à direita e um ramo à esquerda, que só tem um ramo que vai para a esquerda, e essa aqui é a gastrodenal ligada, é aqui o ramo da artéria hepática que não estava invadindo. Isso aqui é o tronco mesentérico porta, aqui é a porta, aqui é a mesentérica superior, né? Então está saindo aqui da artéria mesentérica superior, essa artéria hepática, aqui o pâncreas e o ducto pancreático ali canulado para fazer a anastomose. Então, são muitas informações, foi meio rápido, mas eu acho que era o que eu tinha para falar hoje. Professor, excelente. Queria te agradecer muito. Muito boa aula mesmo. Acho que se nem se a gente, uma das coisas que a Liga quer fazer muito para tentar diminuir um pouco da falha que os alunos estão tendo pelo EAD é aproximar eles via casos clínicos, né? A gente tem um programa de apresentar casos clínicos na Liga. Acho que o senhor conseguiu unir tanto o nosso mini curso com o nosso plano de apresentar casos clínicos. Eu tenho uma dúvida, professor. Pegar o gancho no caso, o senhor falou que foi feito drenagem ali, transparieta hepática, porque a lesão, a obstrução do colédoco era mais média para alta. Pegando o gancho lá no teu fluxograma, que o senhor mostrou ali
da abordagem da coledocolitíase. Se eu tiver um paciente com um cálculo no coledo médio para alto, eu não faço CPRA e vou direto para a exploração de vias biliares? É que normalmente quando o cálculo está preso, tem ali no coledo médio para alto, esse cálculo, quando ele está localizado no coledo médico para alto, ele não está preso na via biliar, tá? E a neoplasia, ela está fixa e é endurecida, né? Então, para passar um fio guia ali é difícil. Enquanto que se tu tem um cálculo no colédoco médio, tu passa o fio guia do lado tranquilamente. E o fio guia, esse aí que tu vai passando pelo colédoco, é que tu pode botar prótese ou fazer qualquer coisa, tá? Então, é isso aí. Geralmente, quando tu tem uma estenose alta e não cálculo, a CPR tem mais dificuldade de fazer o exame. E mais, depois que tu injeta o contraste lá para dentro, tu tá levando germes do intestino, tu tem que drenar a via biliar, porque senão dá colangite. E se tu não drena a via biliar, tu também tá fazendo um desserviço para o paciente. Então, lá por cima, tu consegue fazer tudo isso. Mas, óbvio que lá por cima tem chance de sangramento, tudo. Então, tem essa situação aí, né? Esse é um caso que a gente não é um caso comum, colangiocarcinoma, nós operamos 2 esse ano, né? Mas o nosso principal é o que a gente já falou lá, o tumor do pâncreas, né, dando icterícia obstrutiva. E o que, assim, a gente tem que levar, né, aquela mensagem quando estiver lá no posto de saúde, é que, assim, muitos desses casos que tem icterícia obstrutiva e que tem um tumor, como o paciente está ictérico, se pensa no diagnóstico de hepatite, aí tu pede provas virais que vai demorar um tempo, enquanto que se tu já tiver ali um laboratório simples, tu tem em, sei lá, 2, 3 horas, no posto não tanto, em tão pouco tempo, mas no pronto de emergência tu tem AST, tem bilirrubinas, tem, se o TGO e TGP não for muito aumentado, próximo, pelo menos acima de 500, né, e tu tiveres uma bilirrubina elevada, não é hepatite, não adianta pedir sorologia de hepatite e pedir para o paciente vir um mês depois, né, tu já pede uma ecografia, que é outro exame fácil, se vier dilatação da via biliar, esse paciente tem que ir para um lugar que tem uma ressonância magnética, esse é o próximo exame. Aqui acabou não fazendo, porque a tomografia é mais fácil de fazer, eles acabaram fazendo tomografia na sequência, né, do paciente, mas, e que deu o diagnóstico, mas a tomografia nem sempre consegue ver um diagnóstico, sobretudo de coledocolitíase, né. Então, a ecografia e os exames laboratoriais, como eles já servem como uma triagem importante para esses pacientes com icterícia obstrutiva. E a ressonância magnética é um outro exame que veio assim, ajudar muito, porque tu olha a ressonância e já diz, bom, obstrução em que nível e por que é obstrução da via biliar. Professor, muito obrigado. Feedback aqui nos comentários muito bom. Te agradeço de verdade. Obrigado pelo empenho de fazer uma aula baseada num caso, numa cirurgia de hoje. Deve ter dado trabalho. Obrigado. Não, a gente tem muitos casos na nossa equipe do pâncreas biliares, e num round ali, assim, nós temos sempre quase todas as doenças ali. Então, tu acaba fazendo todos esses diagnósticos diferenciais que são, na prática, às vezes, diagnósticos difíceis de fazer. É isso aí. Um grande abraço, então, para todos. Abraço, professor. Pessoal que está até agora, até quarta-feira. Tá bem? Vamos ter a segunda parte do nosso curso. Boa noite a todos e preencha o formulário de presença ali no chat, por favor.